tocamos, estamos em cima do palco, já era. E como que começa? Como vocês se conhecem? Dentro da igreja, todo mundo? Ou foi entrando... Então, aí começou eu, Valtão, Maradona, já Manguinha, Túlio, toda aquela rapaziada lá dentro da igreja do tio Cássio. Como o Lene mesmo falou, a gente cobria os cultos que não tinha ninguém, às vezes, pra tocar. Sabe aquele culto que ninguém quer ir? Sei. Culto de oração, culto da vovozinha, das crianças, então... Jogavam vocês. Tipo assim, não tem ninguém pra tocar, vai o G3. Então, acabou acontecendo uma afinidade, a gente começou a curtir e, cara, a coisa foi virando. Aí, logo depois, saiu Maradona, entrou Duca já em final de 93, né, Duca? Eu tinha uns 12 anos, eles tiveram que pedir pro meu pai, daí meu pai deixou e tal. E daí eu entrei o Duca ia com a identidade aqui pendurada no pescoço. Daí meu pai me levava no aeroporto, daí eu usava assim o crachazinho, que era menor de idade e tal. Lógico, e eles ficavam responsáveis por mim. Uma criança barbuda já naquela época. E aí em 96 entrou o Jean. Foi o maior erro da nossa vida. Tanto que me amam, você viu, né? Me amam tanto que... Vixe, pensa numa... Sabe o arrependimento? Vocês falam assim, meu, o que a gente fez, cara? Eu penso todo dia quando eu olho pro Paquito, cara. Arrependimento. E aí o pessoal... Não, ele não começou. Esse negócio. Começou, viu? Deixa eu ver. Você entendeu. Olha que legal. Olha que linda a minha escaleta. Os caras falam da minha escaleta. Direto das... Só, cara. Mano, direto das profundezas do inferno, essa escaleta. Combina com... Olha o meu case. O olha case, que lindo. olha aqui, eu toco rock, mano. Você toca reggae, fala a verdade. Adoro. Não, mas isso daqui na Praça da Sé. Você com... Viu? Não ganha dinheiro? Junto com Vai lá, o boliviano lá faz sucesso, não faz? Total, né? Olha, acredite, nós fizemos uma live. O Jean, ele não parava. Cara. Virou até meme. Virou hashtag demais. para Senão Jean. Tinha ficado chato pra caramba. Live, para Jean, velho. Tá falando que eu sou um cara monótono, cara? Você tem razão, cara. Você tem razão. Continua, Júnior. A gente podia não sei, a gente podia revezar alguém já no lugar do Jean. Nem chegou nele. Tá vendo aí? Nem esquentou a cadeira ainda. Mas e aí, 96 entrou o Jean. O primeiro LP foi em 90. O segundo, 93, era tudo bolachão. E aí, em 94, saiu a versão CD, né? Upgrade total. Modernos. Lançamos 4 músicas. Duquinha já tocando. E o próximo foi já um Indiferença. 96, né? 96 Indiferença, 98 acústico, 99 acústico ao vivo, 2000 o tempo. E aí foi indo. E o convite foi assim, ó. É o seguinte... Se você quiser tocar... Eu toquei com eles em 95, alguns shows, e falaram assim, ó, se você quiser tocar... O Valtão falou, se quiser tocar com a gente, tem que chegar aqui tal dia, tal hora, senão tchau. Aí eu... Tá bom, eu vou. Não, você morando em Brasília, né? Eu morava em Brasília. Aí os caras... Aí eu... Ai, meu Deus, o que eu faço? Tá bom, eu vou. Só deu tempo de falar assim, tchau, pegar minha mala e voltar. Lembro que eu saí, tipo, no Natal, pra chegar em casa, pegar as coisas e voltar. E foi que toquei até hoje. E ficou. Podia ter voltado, né, Jean? Vai começar. Pô, isso é Hulk, né? É Hulk, cara. Finalzinho da série. Caramba. Na minha época. Puxou da gaveta. Verde. A gente só se entrega, né, velho? Não tem como, é inevitável. Eu uso essas bolsas assim, ó, de ladinho, assim, ó, quem tá me vendendo. Eu achei isso legal. Voltou agora. Eu achei isso legal. Pra ficar modernex, eu faço né? cosplay de jovem. A gente pode usar isso lá, Lu? tá. A gente pode usar isso lá sem causar As pessoas problemas, acham essa que bolsinha só- do Duca? Pode tudo. Pode tudo. Fechou? Pode? Nossa época era pochete, né? Pochete, Aí depois ficou brega velho. e agora Nossa. voltou essa... Tem um nome, isso aqui tem um nome. Tijorola, lembra do Tijorola, velho? Eu gosto. Cross Eu bag. gosto desse negócio Sei aí, lá. crossbag. Acabei de Chama inventar. crossbag? Não, sei lá. Ah, tá. Não duvido. Você tem que falar com propriedade. Crossbag. Isso, aí todo mundo Aí a galera acredita. Ninguém duvida. E essa moda começou em janeiro de 2021, na verdade. Em meio à pandemia. Em meio à pandemia, você tem que O falar cara com propriedade. começa. É tipo o Lene ali, começa a alegoria 10, né? É. Mas deixa eu entender, quando vocês começaram, como estava o cenário da música gospel? Como que era? Existia já? a galera- Bem pouquinho, né? Na cara? verdade, a música cristã, ela existia, mas ela era totalmente gueto, né?
Só quem era cristão mesmo que conhecia. E o rock era bem música católica, né? Já existia, né? Mas também Zezinho, aquelas coisas, não tinha? Sim, acho que assim, já existia também. É. Mas mesmo assim, Vilela, era muito fechado. É muito fechado. E querendo ou não querendo, a música gospel, que na verdade é a mesma música evangélica, só mudou de nome. Mas ela foi muito estratégica no sentido... ela abriu, né? Furou a bolha. Furou a bolha. E hoje a gente consegue... conversar com uma pessoa que não é cristã às vezes e o cara fala, nossa, eu já ouvi falar de Oficina G3, eu acho uma porcaria, mas eu já ouvi falar. Mas isso aconteceu lá fora também? De algumas bandas furarem essa bolha e começarem a tocar não só dentro no meio cristão? Eu acho que sim, PLD, né? Mas veio depois outras bandas. Isso é bem mais novo. Bem mais novo, né? Nessa época que a gente está falando, por exemplo, quando o G3... Na verdade, o G3 fez parte do movimento que meio que implodiu de São Paulo pro Brasil. Que ano isso, mais ou menos? 90, né? Começou no Dama Choque ali, né? No início dos anos 90. 1990. De São 90 Paulo, mesmo? Foi quando gravaram ao vivo no Dama Choque, né? Quando o Estevão Lembra do Dama e o Abud, Choque? Claro. O Estevão e o Abud criaram a Gospel Records. E eles tiveram um movimento muito estratégico, né? Eles mudaram o nome música evangélica para música gospel, a exemplo do que acontecia já no mercado americano. E, cara, foi uma reformulação. No fundo, foi uma roupagem nova, mas que deu uma visibilidade que a música cristã não tinha. Sempre teve uma galera que, de certa forma, fez parte de de um meio não ortodoxo da música cristã, vamos falar assim, né? Que eu tô falando de Vencedores por Cristo, Janires, Milagres, que fizeram caras da época também. de, sei lá, eu acho que esses caras já estavam tocando quando eu estava nascendo, né? 74, 75, 80. Sei. João Alexandre é um dos grandes nomes da música, vamos falar da música cristã, digamos assim, que fez parte dessas bandas. Ou seja, quando o G3 começou, o rock como rock, de certa forma já tinha meio escondido nos guetos da música cristã. Não vou nem falar gospel, nem... Um bom exemplo seria o Rebanhão, o Janires. O Rebanhão, que como criador Janires, que era um cara hiper louco, assim, muito revolucionário, um cara que tem tudo a ver com, digamos assim, com esse movimento que existe hoje de cuidar das pessoas. Ele era esse cara. Entendi. Peito aberto, coração, se eu tenho dois, eu posso te dar um. Mas vem... Deixa eu tentar lembrar. 90, porque também tem uma expansão da igreja evangélica absurda. E a música, ela faz parte dessa expansão. Tem um papel nisso. Quando eu sou da igreja católica, quando você entra numa igreja evangélica e vê uma música sendo tocada com bateria, aquilo é uma coisa que fala, cara, pode ser assim e tal. Tem esse estranhamento também, né? E na época, isso é bem interessante isso que você está dizendo, porque na época ainda tinha uma questão que era uma ruptura tão grande que a gente que estava nesse período vanguardista, digamos assim, a gente era taxado como um bando de capeta. Isso é música do diabo. Imagino que então, devia assim, ter uma resistência, né? Tinha muito. A guitarra era do diabo. E a gente ia teimando. E não é, não? Ouvir. O meu instrumento não é. Escaleta é. A escaleta é. Escaleta provavelmente Isso aqui existe. O próprio Lúcifer. Nos primórdios. Ele caiu no inferno tocando essa desgrama aí. Trilha sonora do inferno tem escaleta. Imagina, 40 dias no deserto, ele tentando Jesus com esse escaleta. Com a escaleta. Jesus falou. Quase que ele falou, cara. Eu dizia, sai do espírito. Quase que ele sai. Quase que ele falou, pai, não dá, essa não vai dar pra aguentar mais.